A crise da identidade, a ilusão do ser na Matrix. Os livros de filosofia, religião e ciências têm nos deixado perdidos o suficiente para não sabermos quem somos. Portanto, nós temos uma crise de identidade e não entendemos as regras do jogo. Sua certidão de nascimento, identidade, bandeira, passaporte, profissão ou sua religião, nada disso indica quem você realmente é. Seu país é fictício. Então, na Bíblia, Deus está constantemente substituindo o nome de seus filhos, chamando-os com o nome original do estado anterior, antes de caírem em corpos de carne. Quando você conseguir entender que sua identidade é falsa, Como pode ver, Sr. Anderson, nós o vigiamos há algum tempo. Parece que tem levado uma vida dupla. Em uma delas é Thomas A. Anderson, programador de uma respeitável companhia de software. Tem um número de seguro social, paga impostos e ajuda Sua Senhoria a levar o lixo para fora. Na outra, vive nos computadores. Vive nos computadores, onde é um hacker conhecido como Neo e é culpado virtualmente de todos os crimes de informática previstos na lei. Uma dessas vidas tem um futuro e a outra não. O sistema te oferece a pílula azul. Perceberás que a pré-existência é a verdadeira pílula vermelha, que te dá a oportunidade de encontrar-se consigo mesmo no seu eu, livre das amarras humanas. Evidentemente, não somos deste mundo, mas somos de cima, onde nossa pátria é o reino espiritual que levamos dentro do DNA. Este complexo código chamado DNA é o que experimenta a existência de uma ordem natural que é superior a qualquer lei ou regulamento humano. Este mundo terrestre é apenas uma simulação de um campo de testes e quarentena. E você tem total liberdade para decidir de qual lado ficarás. Essa é a realidade virtual em que todos os filhos de Deus passam pelo processo de encarnação. Nossa pátria é o espírito. Somos seres espirituais em essência, passando por uma experiência corpórea, temporal. As coisas deste mundo são distrações para fazer você perder seu tempo com banalidades e confundir quem você é.
sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Aqui uma continuação do que aconteceu no céu em uma antiga batalha. Bem, tudo o que foi é o mesmo que será. Portanto, não há nada de novo debaixo do céu. Mas como foi que nós desembarcamos aqui? Queremos convidar as pessoas para abrir as suas Bíblias e começar a lê-la por conta própria. O sistema religioso promove a falsa ilusão de que a Bíblia é um material complexo, confidencial e até mesmo perigoso, onde apenas especialistas credenciados podem lidar com ela. Mas saiba que a Bíblia não é terreno privado para os teólogos, porque a verdade é e será patrimônio de todos em efeito. Somos anteriores a Gênesis capítulo 1. Na Bíblia, logo no primeiro livro, no primeiro capítulo e versículo, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, a palavra traduzida como princípio é Bereshit, ficando assim: Bereshit bara Elohim, que traduzido fielmente é: em um princípio criaram os deuses, os céus e a terra. A tradição cristã em geral fala acertadamente que a queda de Satanás ocorreu antes da criação deste mundo, porém falha ao tentar explicar aqui duas importantes questões. 1. Explicam que o princípio da nossa existência começou em Gênesis 1:1 e que depois, aleatoriamente, nascemos aqui e só então passamos a existir. 2. Elohim é claramente o plural de El, que é a palavra Deus, ou seja, Elohim significa deuses. Erroneamente é colocado que Elohim é o plural majestático de El. No idioma que estava nascendo e ainda tendo sua estrutura arcaica, plural majestático é um passo adiante para idiomas bem desenvolvidos. Então, o que realmente aconteceu aqui? O fato é que nossa existência em essência não começou em Gênesis 1:1, mas como é claramente narrado, em um princípio, ou seja, aconteceram outros princípios, onde a realidade deste mundo físico ainda sequer existia. Somos seres anteriores à criação da Terra. Esses Elohim são seres celestiais, ou anjos ao qual Deus, o Absoluto, o Todo-Poderoso, o Único, criou, e esses atuaram na criação. Esses Elohim são seres celestes, ou anjos ao qual Deus, o Absoluto, criou, e esses Elohim atuaram ativamente na criação. Mas como fica a onipotência de Deus nesse caso? Podemos dar o exemplo de uma indústria automobilística. Henry Ford não ficava apertando parafusos, montando ou pintando carros. Para isso ele tinha uma equipe de colaboradores treinadas por ele. Então quem criou o carro? Ford. Dele foi a ideia, o conceito e o design. Assim foi Deus quem criou todas as coisas, porque da mente dele flui tudo. Ele é o todo. Na criação, os Elohim, ou seja, os anjos, ajudaram. Afinal de contas, qual é a função deles? São seres criados, habilitados para exercerem diversas funções, aos quais o Altíssimo, assim no conceito e design, os criou para tal. Mas por que a Terra foi criada? As religiões não respondem o porquê este mundo foi criado, claramente inferior em todos os aspectos, inclusive no dimensional. Por que Deus não criou apenas o reino superior conhecido como céu? Por que Deus nos criou um pouco menores do que anjos e submetidos a uma prova de escolha no Éden?
Porque Adão e Eva estavam separados de Deus no jardim e possuíam acesso limitado a Deus? Porque eles foram limitados à matéria. Sem a noção da pré-existência, tudo isso será algo jamais respondido. A Guerra Celestial. No começo, 1/3 dos anjos blasfemos contra o Pai fizeram guerra no céu. Outro terço não participou, e o terço final escolheu defender o trono celestial. Como está acima, está abaixo. Deus criou a Terra como um subsistema, que é um mundo espelhado do que aconteceu lá em cima no princípio. Então, o que aconteceu antes do começo e como foi que chegamos à matéria? Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Salmos 82, 6, 7. Nós somos espíritos encarnados, sim, espíritos numa experiência corpórea, e não pedaços de carne, que teremos experiências espirituais. Sendo nós seres anteriores à matéria, logo nossa forma primordial é o espírito, e hoje nós temos as duas formas, corpo e espírito. Somos criados primeiro em espírito, porém com a dualidade e a rebelião de Lúcifer, houve uma necessidade para escolher de qual lado cada um estará. Conforme Apocalipse 12, é narrado que de um todo de seres celestes caiu a terça parte. Esses são conhecidos como os anjos caídos. A revelação começa aqui. Se de um todo caiu a terça parte, restaram 2/3. Esses 2/3 são a chave para o entendimento. Lembre-se que falamos que houve outro princípio. Isso foi a era anterior à matéria, e todo o espírito de toda a humanidade estava neste princípio. Nesta era espiritual, aconteceu uma rebelião de Lúcifer, que arrastou a terça parte dos seres celestes contra o Criador. Os mesmos exercendo o livre-arbítrio, optaram por não mais estarem juntos de Deus. A rebelião trouxe um divisor de águas. Cada um deveria escolher em qual lado ficar. Assim, 1/3 escolheu permanecer em fidelidade e obediência ao Pai. Restaram o último terço. Quem são estes? Nós, os seres humanos, somos essa terça parte. Nós fomos destinados a vir neste mundo por meio da encarnação. 1/3 caiu com Lúcifer, 1/3 ficou com o Pai, e nós somos o último terço. Mas por quê? O que nos levou a não estarmos mais com o Pai no reino celestial? A resposta é a neutralidade. Ficamos indecisos. Parte disso faz parte da nossa própria natureza e personalidade diante de uma escolha: Deus ou Lúcifer. Este último, um revolucionário com tentadoras propostas de um novo reino, que até então não existia, uma nova ordem à parte de Deus. A neutralidade hoje está em uso. A dualidade mostra que estamos nessa decisão. Essa nossa posição de neutralidade não poderia continuar assim. Não existe um meio termo para luz e trevas. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um
e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24. Só o fato de ficarmos neutros configuraria uma falha e afastamento de Deus. Porém, Cristo interveio a nosso favor. Aqui começou a graça, para que tivéssemos outra chance, por um meio do qual receberíamos um estojo, uma casca, um avatar, um corpo, para estar num mundo como sombra de uma realidade maior e melhor, onde por meio do livre-arbítrio exerceríamos escolhas e traçaríamos um caminho, se de volta para a casa do Pai, ou afastamento definitivo do reino de Deus. Este é o mistério da encarnação. Mas lembre-se, você só tem uma chance.